Então vamos lá, deixa eu começar nosso encontro, o primeiro encontro de 2026 da comunidade de RCTI, e eu vou começar me apresentando, né? Para quem ainda não me conhece, eventualmente vai ter alguém aqui que não me conhece. E eu sou Roberto Arteiro, eu moro em Recife, mas trabalho para o Brasil inteiro e tenho uma larga experiência na área de tecnologia, tenho mais de 30 anos de formado na área de tecnologia, mestrado na área de tecnologia, fui professor durante 17 anos. Nesses 17 anos, tive, sei lá, mais de 5.000, 6.000 alunos na minha carreira de professor. E 5 anos atrás eu decidi, né, trabalhar com outro modelo de aprendizagem, com modelo de mentoria, e já passaram mais de 150, quase 200 profissionais nos meus processos de mentoria como um todo. Eu trabalho no Tribunal de Contas, sou servidor público, e também sou consultor no mercado. Então, tenho uma larga experiência nesse mundo de GRCTI. Trabalhei em consultoria, trabalhei no serviço público, trabalhei implementando, trabalhei assessorando, trabalhei dando consultoria, mentorando, ensinando. Ou seja, a gente já fez aí um bocado de coisa de um bocado de lugar diferente. Já participando de projeto, tenho certificação da ISACA, tenho mais de 16 anos na ISACA, tenho certificação do SIGAIT, tenho certificação CBCP na área de continuidade, certificação várias certificações COBIT, né? Então a gente ISO 20.000, sei lá, e tem várias outras que não vem ao caso aqui agora, mas a gente, no mundo da área de governança, risco e compliance, a gente já tem aí mais de quase 50.000 horas trabalhando com isso ao longo da nossa carreira. A gente já viveu vários momentos de experiência e eu decidi, desde o ano passado, né, fundar essa comunidade aqui para começar a transbordar um pouquinho do conhecimento da gente, né, sair, deixar de somente colocar isso dentro de ambientes restritos e abrir isso para a comunidade em geral. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês usufruam da comunidade. A comunidade ela é coletiva, vocês podem trocar, vocês podem, né, compartilhar, venham para os encontros que a gente marcar, porque vai ter muito networking, vai ter muito conhecimento, muita coisa que a gente vai estar trocando. E a gente deu um batismo para esses encontros semanais e agora passam a se chamar o que a gente, né, radar estratégico. Então, radar estratégico vai ser um espaço semanal de encontro da comunidade, onde a gente pode ter um formato como esse que vai ser hoje, que é a mesa estratégica, que ela é mais uma provocação e um debate. Eu não vou trazer uma aula, nenhum conhecimento, eu vou trazer alguns insights e a gente vai debater, discutir e juntos nós vamos produzir um entendimento, né? Nós vamos ter também toques estratégicos, ou seja, vou trazer conteúdos mesmo para a gente aprofundar aqui, né? Nós são encontros ali entre 45 minutos, uma hora, com Open Network e tal. No máximo vai dar uma hora e meia com tudo, né? A gente vai ter também espaço para apresentação do estudo de caso. Ah, eu tenho um estudo de caso massa, quero apresentar, pô, coloca, manda para mim, a gente vai fazer essa curadoria, né? Para trazer para vocês estudos de caso. Ah, eu fiz um plano de continuidade massa, fiz um trabalho de gestão de risco, fiz um trabalho de implementação de comitês de governança, eu fiz um trabalho de dimensionamento de força de trabalho, alguns que já chegaram para mim, né? E também a gente vai ter espaço aí para esses conteúdos de estudos de caso, tá? Então, a gente está abrindo esse radar semanal. Nós vamos também ter imersões, nós vamos ter ambientes mais profundos de conhecimento, workshop, já anunciei na comunidade, para quem não viu, eu vou fazer um workshop de preparação para a certificação COP 2019, que eu acho que é a base de todo profissional que começa a trabalhar com GRCTI ou já trabalha. Se ele não dominar o COBIT, ele tem uma lacuna importante de competência técnica. Então, a gente vai fazer um workshop gratuito de COPT 2019. Provavelmente vai ser, esses conteúdos mais profundos, eles normalmente vão acontecer aos sábados, né? Para que todo mundo possa participar. Então, alguns vão ter só sábado pela manhã, alguns vão ter sábado o dia inteiro. No primeiro desses encontros de sábado, vai acontecer no dia 31 de janeiro, já está marcado. Vai ser uma imersão, onde a gente vai fazer um workshop de atualização de RCTI. Eu fiz um desse no final do ano passado, em outubro. Foi muito bom, as pessoas gostaram muito. E eu vou repetir, né, colocar algumas coisas novas. A gente vai falar de governança adaptativa, IA na área de GRC. A gente trouxe vários conteúdos,
né, de atualização. Então, dá direito a certificado, não vamos emitir. Como a ITX Pro, né, é uma empresa de educação, então a gente emite certificado de participação, vocês podem colocar no LinkedIn de vocês. Tudo isso ajuda, né, de alguma forma, você dinamizar a sua carreira, e a gente está aqui para ajudar vocês para criar aqui algum tipo de esteira que vocês possam navegar nesse mundo do GRCTI, tá? Quem já trabalha, ótimo, vai se desenvolver. Quem ainda não está trabalhando ou está começando, vai poder, né, dar um start aí mais rápido nesse mundo, tá? Então a gente está aqui com a galera aí toda aí participando. E hoje é um dia que toda vez que a gente tiver assim, mesa estratégica, estejam preparados para dar opinião, estejam preparados para participar, né? Eu sempre digo assim, se você vem para um evento de comunidade, pensa assim, você vai para um evento presencial, você não ia ter que aparecer? Mesma coisa que vai ser nos nossos encontros online. Então, venha, né, com a preparação. Eu sei que nem todo mundo se preparou hoje, né? Primeiro encontro, não sabia como é que era, mas venham preparados para ter câmera aberta, para interagir. Por quê? Quem não é visto não é lembrado. Você vai para uma sala de Open Network, você não está com a câmera aberta, não é a mesma coisa de uma pessoa que está com a câmera aberta. Essa pessoa se vendeu melhor, quem sabe a pessoa que vai lhe dar um próximo emprego, uma próxima posição, a próxima colocação, não está dentro dessa sala, né? Ou a próxima pessoa que vai ser o seu cliente, se você é um cara que fornece serviço, né, consultoria, o seu cliente pode estar nessa sala, né? Então, como é que você vai estar se apresentando para essas pessoas profissionalmente? Então, aqui é um encontro profissional, então venham preparados para participar de um encontro profissional, tá? Usem esse espaço como um espaço de networking profissional para vocês, tá bom? E com certeza os nossos encontros eles só vão tender a ter mais pessoas. Se preparem aí para daqui a pouco a gente bater uma foto aí coletiva para botar lá na comunidade, para mostrar a galera que veio. Então, quem não está se organizado, se organiza para abrir a câmera no momento certo, para a gente poder bater uma foto geral da galera que está aqui presente, para que nos próximos mais gente venha, mais gente. Daqui a pouco a gente vai ter um problema, né? Que a sala do Zoom só cabe 100, a gente já está aqui com 20 e poucas, num primeiro encontro aqui que eu marquei quase que, né, em 3 dias de antecedência. Ou seja, no próximo a gente já vai ter muito mais, e aí daqui a pouco a gente vai ter que, né, priorizar. Quem entrar primeiro, entra na sala do Zoom, o resto vai assistir pelo YouTube, né? Para poder priorizar quem chega primeiro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar nosso tema de hoje, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação em relação à comunidade, né? Alguém quer? É só abrir o microfone agora, espaço aberto aí. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre a comunidade, alguma observação, alguma pergunta sobre a comunidade, estamos aberto aí para ouvir vocês aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Vou agradecer, né, pela comunidade, que foi assim um achado de final de ano, foi uma grande surpresa e um presente, porque até então eu estava lendo muita coisa, vendo muita coisa, e quando você não tem uma direção, você fica perdida. Então, acho que a comunidade começou a dar um norte, e você vai conversando com as pessoas, vai se familiarizando, entendendo mais como que está atualmente funcionando as áreas, então você acaba conseguindo direcionar melhor onde você põe o seu foco e seu esforço. Então, até mais uma vez aí reforçar meus parabéns pela iniciativa que eu achei fantástica. E é legal porque assim, são pessoas de áreas diferentes, com muito conhecimento, então é muito a aprender, né? Então isso é muito legal. Show, obrigado. Tamo junto. A ideia é essa mesmo. A ideia é a gente poder a diversidade aqui dentro de ideias, de pensamentos, de conhecimento, possa trazer essa inteligência coletiva aqui dentro dessa comunidade, tá? Então, conto com vocês para participar, para estar aqui, para perguntar, para interagir, para dar opinião, não só aqui nos eventos, como dentro da comunidade. A comunidade é de vocês, né? Nossa. Então, assim, participem, né? Criei lá um ambiente de notícias, criei um para news, né? Para a gente divulgar notícias. Ah, vi uma notícia legal sobre cyber, sobre GRC, alguma coisa. Vai lá, bota lá, entendeu? Compartilha lá com a galera, viu? Quer discutir, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, bota no fórum, né? Quer fazer networking, se vender, bota lá na parte de networking. Quem é você? Se apresenta, bota um textinho sobre você, compartilha seu LinkedIn, né? Então, ou seja, e na parte de vagas, a gente vai estar sempre compartilhando vagas lá, mas quem tiver vaga também, tem uma vaga aqui na empresa, tá precisando de uma pessoa na área de GRC, pô, vai lá, compartilha lá, porque com certeza no meio de 600 e tantas pessoas,
eu tenho certeza que você vai encontrar alguém para preencher uma vaga que você esteja precisando. E a gente vai estar sempre, né? Eu tenho vários mecanismos de alerta que eu vou fazendo essa curadoria. E não é IATA que está fazendo. Eu estou fazendo pessoalmente para garantir a qualidade, né? Do que, então, ou seja, cai para mim, eu olho, faço a curadoria e aí eu só boto lá na comunidade aquilo que eu sei que é interessante para a comunidade. Porque de vez em quando vem umas coisas malucas, né? Vou começar a compartilhar algumas vagas internacionais também. Hoje mesmo eu botei uma, foi ontem, acho que foi hoje, botei uma internacional. Tô devagarzinho, tô colocando algumas vagas também internacionais. Eu sei que algumas pessoas têm interesse em vagas internacionais, que, né, agora, lógico, depende de inglês, né? Mas a gente também vai ter aí. Então, estejam preparados aí, tá? Para acompanhar a comunidade e participar e colaborar. E é um ambiente colaborativo. Quanto mais a gente colabora, mais a gente cresce, mais a gente faz as coisas acontecerem juntos, tá bom? E antes de a gente começar especificamente, né, o nosso assunto de hoje aqui, eu queria falar duas palavrinhas sobre a comunidade e dizer que, assim, a ajuda de vocês, e agradecer a ajuda de vocês, né? Porque, obviamente, que essa comunidade ela só cresceu rapidamente porque vocês compartilharam, viram, comentaram o post, né? E isso se espalhou dentro do LinkedIn. Então, eu queria agradecer aí a participação de todo mundo. A gente teve quase 7, 8 mil impressões naquele post. Eu postei uma outra semana. Então, assim, e fiquem à vontade para divulgar e para trazer mais gente, que sempre vai ser um prazer estar ajudando mais essa comunidade, tá? Eu apenas sou a pessoa que estou tentando botar para frente aí, mas preciso de muitos braços para me ajudar nesse processo. Então, conto com a participação de todo mundo, tá bom? Vamos lá, vamos começar nosso primeiro radar estratégico falando sobre um tema que eu acho que interessa para muita gente, né? Que é sobre habilidades. Quais são as habilidades? Surgiu até uma pergunta como essa, né? Dentro da comunidade, né? O que é que eu preciso para começar na área de RCTI, né? Ou o que vai ser diferencial, né? Nem o que eu preciso para começar. O que é que vai ser? Quais são as habilidades que vão ser diferenciais para o mundo da tecnologia, no mundo especificamente na área de governança, de risco e de compliance, de TI em 2026, né? O que está pegando? Quais são os temas que estão pegando? E aí, antes de falar do que eu acho, eu vou trazer um insight inicial para a gente discutir. E eu não sou dono da verdade, tá? Quero dizer isso a vocês, mas a gente acompanha bastante coisa. Eu queria dizer para vocês algo que talvez alguns saibam, mas a gente está vivendo um contexto, o próprio Fórum Econômico Mundial fala que 44% das competências essenciais para que você trabalhe vão mudar nos próximos 5 anos. Ou seja, o uso da IA intensivo, o uso da tecnologia intensiva em todas as profissões está mudando completamente o perfil profissional, o perfil de competências essenciais que as pessoas precisam ter. Então a gente precisa estar todo ano meio que revalidando qual é a competência que vai ser a competência do ano, né? Essa discussão ela é muito, muito pertinente porque essas coisas estão mudando muito rápido. Então a gente tem que estar sempre alerta no que está, por exemplo, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, eu me lembro que o Fórum Econômico Mundial falou que todo mundo precisava aprender a programar. Não está mais isso ainda das competências essenciais, né? Ninguém mais precisa aprender a programar, porque hoje tem uma IA lá generativa que programa para as pessoas, faz site automático, ou seja, no code hoje é uma realidade, vibe code, no code é uma realidade que as pessoas não precisam aprender, precisam ter lógica, precisam ter estruturação de pensamento, mas não programação, não linguagem de programação. Né? Ou seja, muito mais importante é algoritmo, pensamento estratégico, como resolver problemas e tal, do que efetivamente uma linguagem específica de programação. Né? Outro dado importante nesse contexto, né? O próprio Fórum Econômico Mundial ele fala que 91% dos profissionais acreditam que a aprendizagem contínua é mais importante do que nunca no sucesso da carreira. Ou seja, esqueça essa ideia de que eu terminei. Não tem muito assim, né? As pessoas mais simples falam assim: eu terminei meus estudos no ano tal. A gente vai terminar estudo mais nunca na vida, né?
Quem achar que long life learning não é a realidade, ou seja, o aprendizado ao longo da vida inteira, a gente vai aprender a vida inteira e a gente tem que estar o tempo inteiro discutindo o que eu vou aprender de novo esse ano, o que eu vou me desenvolver de novo esse ano. Então você já parou e já pensou no teu plano de desenvolvimento intelectual para 2026, né? O que você vai aprender de novo esse ano? Tem que aprender alguma coisa nova, porque você não vai aprendendo coisas novas em 3, 4, 5 anos, na velocidade que a gente está indo, 40% do que você sabe vai ficar obsoleto, pelo menos. Estatística, previsão da estatística do Fórum Econômico Mundial. Então, quando a gente olha para esse contexto, a comunidade ela surge como esse espaço, né, de compartilhamento de conteúdo, discussão de estudos de caso, discussão de melhores práticas, né, aprendizado sobre frameworks, né? Ou seja, a gente vai estar aqui o tempo inteiro trazendo workshop, atualizações e tal, para que vocês possam estar acompanhando isso que o mundo, né, do GRCTI, pelo menos pelo um olhar, né, de uma curadoria que a gente vai estar fazendo, tá? Então, quiserem sugerir, mandem para mim no privado e tal, e a gente vai fazendo essa curadoria e vai trazendo para vocês semanalmente alguma coisa interessante para que vocês. Eventualmente eu vou botar algumas enquetes dentro da comunidade, participem das enquetes, respondam para que a gente possa ir melhorando e balizando os conteúdos, né, dentro da comunidade, tá? Todo evento aqui, no final, a gente vai ter um formulário para avaliar, tá? Então, nesse formulário de avaliação, eu vou sempre postar lá na comunidade depois. Então, você clica lá, se você participou, avalie, dê sua opinião, vai ter um espaço para você sugerir temas, né? Para trazer para a comunidade, e a gente vai acompanhando e trazendo para vocês cada vez mais o conteúdo melhor. Veja, parteiro, você vai conseguir manter esse negócio toda semana? Depende. Se tiver gente aqui com intenção, qualidade, participando, sim. Se começar a não ter gente, obviamente a gente, né, vai falar para quem. Então, a gente vai manter à medida que vocês estejam engajados. Então, cresçam, estejam engajados, tragam mais pessoas. Ah, eu conheço, mas tantas pessoas estão na comunidade que não vieram para cá hoje. Pô, quando sair daqui hoje, manda uma mensagem lá na comunidade, tá? Lá no fórum. Quando sair daqui hoje, vocês mandam lá o que vocês acharam daqui. Manda botar duas linhazinhas. Pô, pessoal, foi massa, sim ou não. Se você gostou, se você não gostou, não precisa falar. Mas se você gostou, dá a tua opinião lá. Incentiva as pessoas a estarem aqui na próxima. Traga mais um. Se cada um aqui incentivar mais um que você conhece, que eventualmente está lá na comunidade, a estar aqui na próxima, a gente vai estar crescendo, não só em números dentro da comunidade, lá no WhatsApp, mas aqui dentro dos nossos eventos. Quanto mais gente aqui, mais network, mais conhecimento, mais qualidade, mais troca vai existir aqui dentro, tá bom? Então, espero cada vez mais vocês. Alessandro, não precisa compartilhar LinkedIn aqui, né? Por quê? Porque aqui, quando a gente acabar aqui, vai morrer. Mas compartilha lá por exemplo, quem não colocou ainda lá na comunidade, no grupo Networking, o seu LinkedIn, né? Sugiro vocês fazerem isso hoje, tá? Porque todo mundo que participou aqui hoje, que se conheceu, vai lá, coloca lá. Porque colocar aqui no chat, quando a gente fechar o chat, ninguém vai mais saber qual é o seu LinkedIn, né? Mas se você coloca lá, inclusive o grupo do Network é o único grupo que não está com inspiração de conteúdo, né? Os demais, eles a cada 90 dias o conteúdo vai morrendo para não ficar com a memória de vocês, do celular de vocês entupida. Mas o de Network eu deixei exatamente para que a gente tenha a história. Quando você quiser encontrar alguém, eu quero alguém que faça isso, você vai lá, pesquisa dentro do grupo, você vai encontrar a história. Então todo mundo que entrar, é bom sempre colocar isso lá, tá? Então, vamos lá, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe 5 habilidades, né, que estão listadas dentro do Fórum Econômico Mundial, estão listadas dentro do Gartner, dentro do que a gente está vendo no mercado, dentro do que a gente entende. Não é esse ranking aqui não é um é mais prioritário do que 2, não. São 5 itens, tá, que a gente entende que são habilidades que são necessárias para um profissional que trabalha com governança, risco e compliance de tecnologia em 2026, tá? A gente entende que isso vai ser necessário, cada vez mais é necessário. E aí, o primeiro dos itens que eu quero trazer para vocês é gestão de risco. Pessoal, eu sei que nem todo mundo que trabalha com GRCTI trabalha com gestão de risco. Nem todo mundo domina a gestão de risco.
nem todo mundo tem a capacidade e a perspicácia de olhar com pensamento crítico e pensar o que pode dar errado? O que pode, né, impedir de eu atingir o meu objetivo? Que é basicamente isso é risco, né? E aí eu posso ter risco de segurança, eu posso ter risco de negócio, eu posso ter risco de várias coisas diferentes. Então, quando a gente pensa em risco tecnológico, né, os riscos tecnológicos em si, a gente tem hoje todo um arcabouço para trabalhar gerenciamento de risco na área de tecnologia. Então, se você entende, e eu entendo que esse assunto hoje é a linguagem, tá? Acho que 10 em cada 10 especialistas apontam gestão de risco como sendo uma das top habilidades que um profissional de GRC tem que dominar e tem que saber, não só a teoria, como a prática, a implementação, mapeamento de risco, avaliação de risco, análise de risco, etc. A gente trouxe no ano passado vários encontros aqui, né? O tema risco sob outra perspectiva, como traduzir risco para resultado, como olhar para o risco positivo, né? Não só o risco do ponto de vista negativo, como fazer trabalhar risco para que eu não venda os projetos pelo medo, tudo isso essa discussão a gente trouxe ano passado, a gente vai trazer devagarzinho novamente esse conteúdo ao longo de 2026 para a galera nova que entrou aqui na comunidade. Né? Segunda habilidade que eu entendo que é extremamente vital, né, é a próprio conhecimento de cibersegurança. Ah, mas Arteiro, eu trabalho com GRCTI, não entendo nada de cibersegurança. Só trabalho com risco, não sei o quê, mas não domino nada sobre cibersegurança. Não estou falando de você dominar a parte técnica de cibersegurança, mas você tem que ter repertório em cibersegurança. Você tem que saber mapear risco em cibersegurança, tem que saber mapear, entender dos principais frameworks de cibersegurança, né? Ou seja, você tem que entender de cyber, por quê? Porque hoje, cada vez mais, com o mundo tecnológico, cada vez mais a gente tem uma dependência das empresas que passam por transformação digital e, obviamente, essas empresas ficam muito suscetíveis a problemas de tecnologia. E quando você fala de problemas hoje de tecnologia, grande parte desses problemas hoje estão ligados a eventos, né, de cyber, né, eventos não muito bons ligados à cibersegurança, tá bom? Então é um assunto que as pessoas vão precisar. Outra coisa que as pessoas vão precisar ter isso dentro do seu domínio de conhecimento, conhecimento de normas, regulações, frameworks. Então, assim, eu preciso entender de COPT? Preciso. Eu preciso entender de NIST? Preciso. Preciso entender de ISO 27000, preciso entender de ISO 31000, preciso entender da ISO 22310, 301, preciso que é de continuidade, preciso entender, né, ou seja, dos principais modelos da 42001, governança de IA, ou seja, cada vez vem surgindo novos frameworks, SysControl, e por aí vai. Ou seja, o leque de opções. Eu preciso entender de tudo? Não. Mas eu preciso começar a entender de uma parte dessas coisas. Né? Preciso começar a dominar uma parte dessas coisas para que eu possa encaixar esses frameworks, essas normas. Eu trabalho no setor financeiro, então eu tenho que entender das normas do Banco Central. Eu trabalho para o setor de seguro, eu tenho que entender das normas da SUSEP. Eu trabalho para o setor público, então eu tenho que entender das normas do TCU, dos TCEs, né? Das controladorias, etc. Eu trabalho na área de energia, tenho que entender das normas da ANEEL. Então, ou seja, se eu tenho áreas reguladas, trabalho na área de saúde, tenho que entender das normas da ANS, que impactam, né, fortemente o uso da tecnologia. Por quê? Porque se a minha instituição tem uma concessão do Estado, por exemplo, o setor elétrico, ela tem uma concessão do Estado. Se ela não passa pelo compliance, ela pode perder a concessão, deixar de existir enquanto negócio. Perder a concessão significa sair do negócio, né? O negócio tem que ser vendido. Então, isso acontece. Então, quem trabalha com infraestruturas críticas, né? Trouxe 3 habilidades técnicas. E agora 2 habilidades comportamentais, né? Primeira delas, comunicação. Eu entendo que se a gente não tem a habilidade de se comunicar, o profissional de GRC principalmente, por quê, Arteiro? Porque GRCTI tem muito, e eu até falei isso lá no grupo da comunidade, tem muito a ver com a capacidade de influência. Eu não executo as coisas, ou seja, eu não boto para funcionar os controles de cibersegurança, eu não boto para funcionar os controles de segregação de função, os controles de sistemas, eu não coloco para funcionar.
Eu tenho que fazer com que os times coloquem para funcionar. Ou seja, eu apoio os times em colocar para funcionar, ou eu audito os times que colocam para funcionar, ou eu ajudo e dou consultoria para eles, ou eu monitoro esses controles. Ou seja, de alguma forma eu interajo com as outras equipes que efetivamente estão executando os controles que vão permitir, né, uma boa governança, uma boa gestão de risco, uma boa compliance de tecnologia. Então, se eu não sou o cara que faço a maior parte dos controles, eu tenho que ter uma capacidade de influência. E a influência está fortemente ligada à comunicação. Se eu não tenho habilidade em comunicação, eu já saio atrás. Porque numa reunião que você tem que defender uma ideia, que você tem que se comunicar, que você tem que apresentar. Ah, vai para a reunião de board, você tem que ir lá e apresentar alguma coisa, né, a pauta, conduzir, para poder as pessoas decidirem. Então, essa capacidade de comunicação, né, e colaboração é extremamente vital para um profissional de GRCTI. E, obviamente, capacidade de adaptação. A gente está vivendo um mundo de mudança, um momento. A única certeza que a gente tem é a mudança. E se a única certeza que a gente tem é a mudança, a gente tem que ser rapidamente adaptável para ela. A gente não pode pensar em governança como algo burocrático, a gente tem que pensar em governança adaptativa. Foi um tema que eu trouxe aqui o ano passado na nossa comunidade, vou repetir agora na imersão, falar bastante sobre governança adaptativa. É o tema do momento hoje na área de governança, né? Como é que eu crio modelos de governança adaptativa para não frear a inovação dentro das organizações, né? Então, capacidade de ter própria resiliência interna como pessoa, né? Eu ter a capacidade de me reconstruir e fazer diferente, né? E continuar aprendendo, desaprender e aprender. Então, eu trouxe esses 5 principais temas, né? Que eu entendo que são habilidades que a gente precisa, 3 técnicas, 2 comportamentais, mas eu queria ouvir agora vocês, né? O que vocês acham? O que está faltando aí? E eu não sou dono da verdade. O que vocês colocariam a mais aí? Competências técnicas, comportamentais? Quem quiser abrir o microfone pode falar. Quem quiser botar no chat pode botar no chat. O que vocês acham que está faltando aí? O que vocês acham que a gente tem que aprender em 2026 para ser um profissional de RCTI mais completo, mais eficaz, com mais resultado? O que vocês acham? Bora? Sei que tem gente aqui que tem muita condição de dar essa opinião, então vamos lá. Pode abrir o microfone, pode falar, pode botar no chat. Vocês concordam com o que eu falei? Faz sentido? É, concordo. Isso aí é essa questão dessa visão crítica é muito importante, né? A gente, às vezes, o que fala muito agora, né? A questão, eu estou até dando uma estudada, uma lida na questão dos sinos vermelhos, que justamente isso são os alertas que aparecem e a gente não dá atenção, né? Então, o olhar crítico, a persistência, né? A análise bem feita aí em relação a esses sinais, eu acho que é muito importante. São coisas que podem evitar, né, os problemas futuros que podem destruir a empresa, né? Aquela situação que você não consegue voltar mais, né, à situação anterior. Caixinha está Acho que é colocando uma uma linha. coisa interessante, né? Tem um livro recente, é os Cines Vermelhos, né? Do professor Silvio Meira, onde ele fala sobre eventos disruptivos que podem destruir uma organização, né? Ou seja, são aqueles eventos com potencial de destruição de um mercado ou construção de um novo mercado. Então, por exemplo, a IA é um desses potenciais eventos, né? O uso da IA está criando mercados novos e está destruindo mercados anteriores. Então, se a empresa não estiver percebendo isso, analisando isso, tratando isso com um bom gerenciamento de risco, tendo um pensamento muito crítico do papel dela, da sociedade, da função social, que toda empresa ela tem uma função social, né? Ela presta um serviço para alguém e ganha dinheiro por conta disso. Seja vendendo um produto, um serviço, o que for. Então, se a empresa perde a função social, ela deixa de existir. E tem empresas que literalmente estão perdendo a função de existir com o uso da IA, né, por conta da IA. E se as empresas não tiverem muito de olho com isso, simplesmente elas podem de uma hora para outra estarem surfando um mercado que não existe mais, tentando navegar numa onda que não existe mais. Virou lagoa. E aí o cara tá tentando pegar surf numa lagoa, tá ferrado, né? Entendeu? Então, esse livro ele trata sobre isso e isso tem muito a ver com a primeira competência, né? Gerenciamento de risco, visão crítica, pensamento crítico,
olhar sempre como o que pode estar impactando, né? O que pode estar acontecendo que impacta diretamente o negócio da companhia, o negócio da empresa, né? E isso tem muito a ver com essa linguagem de negócio, né? Eu diria que se a gente fosse botar, por exemplo, mais uma competência, ter alta capacidade de conversar sobre negócio, né? É porque eu quis botar em Visão 5, holística né? também, né, Arteiro? Para mim, visão Como é, holística, uma visão holística de todo o uma negócio. visão completa do negócio. Ou seja, essa visão de negócio, se eu fosse colocar, por exemplo, vou lá, anotar aqui, ó, mais um item aqui, ó. Se eu for botar mais um item aqui, com certeza a visão do negócio. A visão do negócio e essa habilidade de entender e discutir negócio é porque, como isso foi uma habilidade muito trabalhada ao longo de 2025, né? O mundo falou muito sobre isso em 2025, mas ela continua válida em 2026, né? Quem não tiver a capacidade e a habilidade de entender o negócio no mundo de GRC, tá ferrado, porque não tem como você falar em risco se não tiver atrelado ao negócio. Não tem como você falar em vender cyber sem estar alinhado ao negócio, você não vai fazer nada, né? Mas é o tipo da coisa que é fácil de falar e difícil de fazer, né? Jorge, acho que quer falar alguma coisa, que abriu a câmera ali. Vai lá, Jorge. Sei que você tá querendo falar. Manda ver. Abrir para ficar junto com o pessoal, mas concordando com tudo que você falou aí, e acho que um ponto crucial para nossa área aí é ter esse senso de criticidade, de impacto, sabendo onde pode, o que pode pegar, o que está impactando, porque às vezes eu já passei por área de segurança, de infraestrutura, e hoje estou há quase 6 anos na área de governança. E o que eu vejo que pega bastante em alguns outros setores da área, por exemplo, de TI ou do negócio, de não entender que o risco está iminente, que pode acontecer. Acho que a gente tem que pensar com um olhar mais de não se acontecer, e sim quando vai acontecer. Que muitas vezes a gente não trata dessa forma, a gente não trata o risco como... A gente nunca quer que aconteça, mas a gente não trata o risco como que se ele está iminente, que ele vai acontecer uma hora. Claro que a gente nunca quer que aconteça, mas... Quando a gente trata essa visão, surge uma outra vertente que está ali dentro do que eu chamei de cibersegurança, mas na verdade é o que eu chamo, sendo mais específico, né, é resiliência cibernética, tá? Ou seja, se eu tenho certeza que vai acontecer, eu não tenho que me perguntar o que é que eu faço para proteger, né? Para pensar. Se eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo tem certeza que vai morrer, não tem? Todo mundo nasceu com a certeza que vai morrer, concorda ou não? Ninguém sabe se vai ser hoje, daqui a um ano, daqui a 10, ou daqui a 30 ou 50. Mas vai morrer, não vai? Todo mundo vai morrer? Ninguém vai viver para sempre aqui. Pelo menos a gente acha que não, né? Pode ser até que inventem alguma forma da gente viver para sempre. Mas todo mundo sabe que vai morrer, concorda? Então, se todo mundo sabe que vai morrer, você já se prepara para o que vai fazer com o seu legado. Com seus filhos. Ó, vou deixar o quê? Tarará, deixar educação, deixar um dinheiro, fazer uma poupança, fazer um seguro. Não é assim? Todo mundo não se prepara para o pós. Em tese, todo mundo tem certeza. Essa é a única certeza que a gente tem quando a gente está vivo, né? Então, no mundo do negócio, você está trazendo uma coisa interessante. Que a certeza que o risco vai se materializar em algum momento, né? Ou seja, a gente não sabe, não é mais se, é quando, né? A gente não sabe quando. Pode ser que dure um ano, 2 anos, 3 anos, mas daqui a algum tempo a nossa empresa vai ter um problema de cibersegurança. A pergunta, então, que tem que se fazer é não o que eu faço para proteger, mas o que eu faço quando acontecer, né? Isso é o conceito de resiliência. Resiliência cibernética. Exato. Já fiz uma adaptação, já ajustei aqui. Eu tinha colocado só cibersegurança, eu ajustei para conhecimento sobre resiliência cibernética. Aí não, fica, não só era como... isso que eu estava querendo colocar, mas eu não tinha colocado a palavra resiliência cibernética. Melhorei. Mas valeu. Exato. É isso aí. Isso tem que estar dentro do escopo hoje de um profissional de GRCTI. Se ele não entende sobre plano de continuidade, como construir um plano de resiliência, como
né, testar, simular, treinar, auditar planos de continuidade de TI, esse cara já começou na área, já está com uma lacuna importante que ele precisa preencher em 2026 nas suas competências. Beleza? O que mais? O que mais? Vamos lá, vamos melhorar nosso trabalho aqui. Eu acredito que, juntamente com essa questão da resiliência, se aplica muito a capacidade adaptativa que a gente precisa ter para estar lidando com tantas mudanças, né? Todo dia surge uma novidade e a gente tem que se adaptar rapidamente. Eu acho que isso é muito importante. Eu coloquei isso como item 5, né? Adaptabilidade, ou seja, a capacidade do profissional, ele tá mudando e se adaptando. Quem disser assim, mas eu já mexo com isso há 10 anos e eu aprendi assim, e é assim que funciona, esse cara já tá ferrado, né? Esse cara tem que mexer nesse status quo dele, que ele... Eu mexo nesse negócio há 17 anos, tenho 50 mil horas de implementação e todo dia eu descubro uma coisa nova, diferente, que eu tenho que mudar a forma de aplicar, a forma de fazer, a forma de pensar, né? Então, imagina quem está no meio do caminho, né? O arteiro, e com relação à transformação digital, se aplica também? Quem falou, Ricardo? Mota? Sim. O que acontece, Mota? A transformação digital, ela não é uma preocupação do profissional de RCTI, no sentido de que ele tem que saber fazer transformação digital. Ele precisa entender que esse fenômeno da transformação digital, esse processo de transformação digital, abre mercado para ele. Não tem como uma empresa passar por transformação digital e depois não sentir a necessidade de ter profissionais na área de RCTI. Porque quando ele fizer a transformação digital, que tiver um alto nível de dependência tecnológica, que tiver um alto nível de emaranhado entre negócio e tecnologia, ele vai dizer assim, caramba, esse negócio está muito arriscado. Aí ele vai começar a pensar em risco, aí ele vai ter que começar a pensar em planejamento de tecnologia melhor, aí ele vai ter que começar a pensar em monitorar, aí ele vai ter que começar a pensar em processo, aí ele vai ter que começar a pensar em compliance de algumas coisas, porque dependendo da área que ele está, vai ser exigido dele algum nível de compliance, né? Imagina o seguinte, você hoje quando vai fazer uma compra, né, num site, tá? Você vai fazer uma compra num site. Hoje não é largamente assim, difundido entre os consumidores que um site que tem um compliance de segurança, né, ISO 27000 ou sei lá o que e tal, é mais confiável, não. Mas eu tendo a imaginar que não é mais sustentável a gente não criar selos de compliance, entende? Que o cidadão, que o consumidor tenha essa visão. Mas, se você fala de B2B, empresas que vendem para empresas, isso cada vez mais tem sido, né? Ou seja, empresas na sua cadeia de fornecedores hoje simplesmente exigem maturidade cibernética. Se você não tiver maturidade, você nem vira fornecedor, né? Então, o compliance começa a ser exigido, porque se você não tem compliance, você não tem maturidade cibernética. Se você não tem maturidade cibernética, você nem fornece naquela cadeia de fornecimento ali. Você nem entra no jogo, né? Ou seja, é aquela história, não desce nem pro play, né? Então, eu não vejo a transformação digital como uma competência que o cara de GRCTI precisa ter. Posso estar enganado, mas não vejo. Eu vejo como algo que é um movimento que ele tem que estar percebendo que está acontecendo, porque isso vai gerar demanda para ele. Mas não que ele tem que fazer a transformação. Fala. Roberto, só fazendo uma contribuição aí para o assunto, à medida que você adota uma transformação digital, você passa a ter uma dependência muito grande da tecnologia e também a continuidade da implantação, né? Porque a transformação digital é você usar uma inovação, você usar uma tecnologia inovadora que vai mudar o jeito das pessoas trabalharem, das empresas trabalharem, né? Então ela vai criar uma aderência muito maior à tecnologia. E eu acho que uma coisa muito importante para ela é o plano de continuidade, né? Que aí o GRC entra. Quando você aumenta o nível de dependência, e aí vem o que o Jorge colocou, né? Já não é mais uma questão de se, sim, é uma questão de quando. E, cara, eu tenho que pensar em o que fazer quando der errado, né? Isso.
Porque quando der errado, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ficar olhando, chupando o dedo, foi errado, né? Então, o profissional de GRC, ele atua fortemente nisso aí, né? Total. Continuidade é uma atribuição, gestão de risco, gestão de continuidade, é uma atribuição do profissional de GRCTI. Lembra assim, o profissional de GRCTI, ele trabalha com governança. O que é governança? Planejamento, processo, métrica, avaliação, monitoramento, né? Ok? Isso é governança. O que é risco? Risco é risco, né? E aí eu boto dentro de risco o cyber, riscos e continuidade, resiliência, tá? Então, risco. E o último, compliance, é eu ter aderência a padrões, sejam normas, sejam standards, né? Seja por exigência de uma cadeia de fornecimento, ou seja, de uma agência controladora, reguladora, ou do mercado, ou de uma auditoria. Então, grandes empresas contratam auditorias, a auditoria vai lá, usa um framework, audita vocês, sai o relatório de auditoria. E aí o acionista fica preocupado com isso, né? E aí ele cobra daquela gestão que esteja em compliance com aqueles itens da auditoria, porque dá mais garantia de estar cuidando bem do dinheiro do acionista se você, em tese, está fazendo compliance. Agora, lógico, tem modelos hoje que são falhos? Tem modelos hoje que são muito burocráticos? Tem. Por isso que a gente fala muito hoje de governança adaptativa, né? GRC adaptativo, para que você não ingesse as organizações, você consiga construir organizações ágeis, modernas, flexíveis, que sejam compatíveis com o mundo de uma empresa digital que passou por uma transformação digital, ou que sejam nativas digitais. O que mais? Tá faltando aqui ou que vocês querem contribuir? Vocês acham? Eu ia, Arteiro, você falando sobre essa questão da empresa, hoje em dia, né, ela está bem capacitada também para vender no mercado B2B. Isso está chegando até nas licitações de governo. Eu participei de uma concorrência, né, que eu sou revenda também, Fortinet, e dentro de umas cláusulas lá do certame, estava obrigando que a empresa tivesse a ISO 27001 para poder concorrer àquele processo, ou seja, tá sendo mais afunilado também aí no mercado das empresas, né, no geral, no ambiente governo, né, é uma coisa que era muito fechada para os segmentos, privada. Né? Os segmentos, Clóvis, de mercado, governo, indústria, o que for, muitos estão buscando esse nível de conformidade, esse nível de exigência de maturidade cibernética dos fornecedores. Por quê? O que a gente tem visto? Banco Central e companhia, né? Hoje o ataque à cadeia de fornecimento é a forma mais fácil de você invadir uma organização. Então imagina, tu ganha uma licitação para um tribunal de justiça, aí tu fornece tecnologia Fortinet. Aí teus técnicos vão dar suporte, manutenção naquela tecnologia. Aí tem senha de root dos firewall, dos equipamentos. Aí a turma vai lá, faz um phishing na tua empresa, que é uma empresa menor do que um tribunal. Aí, né, viola lá uma credencial de um técnico teu e com essa credencial acessa um tribunal e viola a segurança do tribunal. Então, assim, é assim que está acontecendo, né, no mundo. Ou seja, hoje o ataque, né, o vetor de ataque na cadeia de fornecimento, ela tem seguido a lógica do que o segurança sempre seguiu. A nossa segurança ela é tão frágil, ou tão robusta, quanto o nosso elo mais fraco. Então, os elos mais fracos normalmente estão na cadeia de fornecimento. Não estou dizendo que é a sua empresa, mas aí por isso que os órgãos, não só órgãos públicos, mas empresas em geral, têm exigido dos seus fornecedores de tecnologia um nível de maturidade alta em, por exemplo, 27.000, mas maturidade em governança, em GRCTI, de uma maneira geral. Então, por exemplo, o Banco Central hoje exigiu que toda fintech plugada no sistema financeiro nacional tenha requisitos de governança, risco e compliance, continuidade e tudo mais. Então, botou lá uma regra e disse, cara, quem não tiver isso aqui, quem não tiver maturidade e não investir em maturidade, vai estar fora do sistema. Ou seja, eles vão bloquear o acesso do cara, o cara não vai ter acesso. Teve a resolução do Banco Central agora recente,
mudando uma série de detalhes que impactam fortemente exatamente em projetos de GRCTI. E as empresas que têm tudo isso mapeado saem na frente e conseguem fechar mais contratos, né? Justamente por isso. Perfeitamente. Esse é um dos pontos que eu coloquei num conteúdo que a gente fez. Eu chamei de riscos, como foi? Riscos, transformando risco em resultados. Eu fiz um evento aqui ano passado na comunidade, onde eu falei sobre isso, né? Como é que eu consigo olhar para risco e transformar isso na capacidade de produzir resultado. E dos arquétipos era esse. Pô, eu tenho oportunidades que eu só acesso se eu tiver um nível de maturidade maior. Então, investir num gerenciamento de risco, investir num nível de maturidade em GRC mais alto, me permite acessar mercados, clientes que eu não consegui acessar. E não é só órgão público, não. Hoje em dia, no setor privado, está muito pesado isso. Está mais forte, inclusive, do que no setor público. Vários segmentos de mercado hoje têm exigências fortíssimas. Eu tenho vários mentorados nossos que recebem checklist de compliance, né, de cliente. O cliente manda e diz assim, cara, eu só considero vocês como fornecedores se eu avaliar aqui. Ah, vou fazer um cyberseguro, mesma coisa. A seguradora vai avaliar o seu nível de maturidade. Ou seja, hoje o nível de maturidade em modelos de resiliência cibernética, modelos de maturidade em GRCTI, cada vez mais são exigidos aí pelo mercado como um todo. Isso demanda mais profissionais da nossa área para botar essas coisas para funcionar. Então, eu vejo o ano 2026 em diante cada vez mais um ano muito propício para o nosso mundo aqui de GRCTI. Tem cada vez mais oportunidades, pessoal. Vocês estão vendo lá na comunidade a quantidade de vaga que eu estou publicando lá, né? É gigantesca. Não para. Assim, e eu não mando tudo, não. Eu só mando assim, de um nível tático para cima. Quando é muito operacional, eu não mando lá, não. Na lista de não sei do que, eu só mando os que eu vejo que são mais estratégicos, né? E se eu vou mandar tudo, não para, né? Entendeu? Mas é por aí, Clóvis. Essa exigência cada vez mais está acontecendo. O que mais? O que mais vocês acham que precisa para ser um bom cara de GRCTI 2026? Ó, revisando aqui, ó. Ficou assim, ó, gestão de risco, pensamento crítico. Eu mudei aqui para, em vez de ser só cibersegurança, resiliência cibernética, que aí envolve mais do que só cibersegurança, né? Mais amplo. Conhecimento de normas, comunicação, adaptabilidade, e botei mais um item aqui, botei um plus aqui, botei um sexto aqui, que é visão de negócio. Profissional que Quarteiro, eu estava pensando se a gente poderia colocar aí também relacionamento interpessoal, mas eu acho que a comunicação já está, né? Já tá lá, né? Comunicação tá lá, né? E colaboração. Interpessoal. Comunicação e colaboração já está incluindo, né? O relacionamento é consequência de uma boa comunicação, né? Muitas Verdade. vezes, né? E é um dos comportamentos-chave, né, para esse ano 2026. Essa E o questão profissional de GRC, ele tem que ter uma capacidade de influência muito grande. E essa capacidade de influência está muito relacionado à comunicação e colaboração. Perfeito. Porque é aquela história. Quando você executa, você vai lá e faz. Quando você tem que fazer com que os outros executem, você tem que influenciar os outros a fazerem, né? Senão, senão as coisas não acontecem. Você chega lá e diz, ó, você tem que executar um processo melhor, você tem que fazer isso aqui assim, você tem que fazer isso assim assado. Primeiro, tem que mudar o mindset do cara, né? Para ele pensar da forma que você quer, para ele poder comprar a ideia e fazer aquilo ali de uma forma produtiva. Porque se ele fizer para fazer, não vai ter qualidade nenhuma. É isso aí. Verdade. E eu, assim, tirando eu como exemplo, com mais de 10 anos com carreira técnica, código, regras, firewall, é complicado você sair desse movimento, como o amigo falou, né? Mudar a mente para atuar de forma estratégica. Sabe onde é que vocês começam? Aqui, ó, nessa sala, abrindo a câmera, falando como você está falando. Só faltou abrir a câmera, né? Começa a despertar para esse mundo da comunicação, né?
Verdade, verdade. Não é verdade? É isso aí. Porque a comunicação É ela uma... tem muito a ver com exposição. O Sim, profissional de tecnologia, de uma maneira geral, ele é averso à exposição, né? E aí a ficar gente lá faz um paradinho evento aqui. programando. Ó, entraram aqui na sala antes da gente começar. Acho que umas 10 pessoas que entraram quando ouviram que tinha que abrir a câmera saíram. Foram embora. Entendeu? Então, assim, não é que tem que abrir, mas se você abre, você já está exercitando a sua capacidade de comunicação. Você está melhorando a sua capacidade de aparecer, de se expor, de enfrentar esse medo, né? Porque isso é um medo, né? Que a gente tem enquanto profissional de tecnologia, de uma maneira geral, um profissional receoso, não quer aparecer, não quer exposição, tem medo de falar, é tímido. Eu me lembro que quando eu participava das reuniões de board, né, logo que comecei no mundo do GRCTI, eu ia para reuniões de board e eu organizava as reuniões de board, né? E aí a turma olhava para mim e fazia assim, meu irmão, tu não é profissional de TI não, bicho, tu nasceu em outro lugar, né? Porque eu ia, falava e tal, e comandava tudo, os caras, bicho, eu digo, meu irmão, porque na minha adolescência eu tive um pai empreendedor que me botou para, né, para pensar como empreendedor desde muito jovem, então eu aprendi a falar e me comunicar muito cedo, né? Mas isso não é a regra. Eu sou completamente fora da regra, né? A regra do profissional de TI é o cara mais tímido. Mas vocês têm que furar essa bolha. Por isso que vocês. Ó, esse tipo de mesa estratégica aqui que a gente está discutindo. Porque quando for um evento de talk, muita gente vai ficar aqui só ouvindo e tal, comodamente, né? Mas num evento de mesa estratégica que a gente está discutindo e debatendo, precisa da participação da galera. E propositalmente eu já comecei com a primeira como mesa estratégica para a gente meio que forçar a furar essa bolha, né? E eu sei que é incômodo para muita gente aqui. Tá aparecendo, tá com a câmera aberta, tá falando. Tem gente que tá querendo falar e não abre o microfone com medo de falar besteira. Cara, não tem. Ó, aqui é um espaço seguro. Pensa assim: aqui você tá dentro de um ambiente onde tá todo mundo no mesmo barco. Então, pense você aqui dentro de uma comunidade, é um espaço seguro. Então, não tenha medo não, manda ver aí. Contribuam. A hora de errar é essa, né, mano? A hora de fazer Aprender. e participar é agora, entendeu? Perguntar, né? Não tem medo de perguntar se tá perguntando besteira nem nada. A hora é essa mesmo. E eu acho que o mercado, ele vem absorvendo com bons olhos, né, Arteiro? Essa questão do profissional que sai da bolha, que fura a bolha, que é protagonista, que conversa, que expõe, que opina, que sai daquele viés técnico para opinar de forma estratégica, participa e até eu acredito que as melhores vagas, né, que tem, assim, dando um overview rapidamente nas vagas que aparecem no LinkedIn, é uma das áreas que mais está pagando, né? Bem, né? Veja, todos os profissionais hoje que querem carreiras mais estratégicas, mesmo na área técnica, precisam ter habilidade, repertório de negócio, linguagem de negócio. Se você não falar a linguagem do negócio, sabe aquela história de que ninguém me chama para reuniões? É o que acontece com o cara de TI, né? Quem é que chama? O cara chega lá, só abre a boca para falar um monte de coisa técnica que ninguém entende porra nenhuma, entendeu? Aí o cara fica reclamando que ninguém chama ele para reunião, né? Pô, mas também tu não fala a linguagem do negócio. Vai falar sobre risco. Aí tu chega lá, não, porque tem um risco aqui de um ransomware, não sei o quê. O cara, que porra é ransomware? Que merda que o cara tá falando ali, né? O cara não entende porra nenhuma, entendeu? O cara diz assim, ó, existe um risco de paralisação do nosso negócio e a gente ter perda dos nossos dados e exposição dos nossos dados na internet. E ainda chantagem sobre esses dados. Aí o cara, opa, aí agora eu comecei a entender. Então, É falar a mesma coisa com outra linguagem. aí você, pô, se cada. Ó, a gente fatura, imagina que você é um e-commerce, né? Cada uma hora parada representa 1 milhão a menos de faturamento da empresa. Aí, um dia desse eu tava falando com um cara que era dono de uma empresa, uma fintech, né? Uma empresa de captura de transação comercial, né? Como se fosse uma empresa de maquininha dessa, né? Então, assim, ele faturava 150 milhões por mês. Ele gerava captura de transação de 150 milhões de reais por mês. Empresa pequena.
que tinha meia dúzia de pessoas na área de TI, mas já gerava 150 milhões de transação, de reais em transação todo mês. Então, quando você pensa 150 milhões de transação por mês, né? Se o cara passar ali 3, 4 dias, 5 dias parado porque teve uma interrupção crítica no serviço dele, ele não é que ele perde só aquela quantidade de dinheiro, não. Ele perde os clientes. Tu imagina, tu é um varejo, tá usando a maquininha do cara, a maquininha sem funcionar. A primeira coisa que tu faz é contratar outra maquininha e deixar do cara do lado, não é não? Verdade. Então veja que a gente tá falando de sobrevivência do negócio do cara. Não é só a perda financeira da transação, é a credibilidade do cara. Se o cara não tiver ali, ele vai embora, né? Jorge colocou aqui, ó, reputação da marca, vazamento de segredos comerciais. Cara, mercado financeiro depende de reputação e credibilidade, só isso. Porque o dinheiro é digital, então as pessoas vendem reputação. Se no setor financeiro você não tiver reputação, você fecha o negócio. Tem certos segmentos de mercado que dependem 100% da reputação. Hoje eu vi um anúncio de um anúncio não, um comentário na internet, que aquela empresa que até patrocina o Palmeiras, né, que é a Fictor, acho que é a Fictor, é uma empresa de investimentos, tá com problema de liquidez. Pô, surge na internet um influencer, como um primo rico, falando que a empresa tá com problema de liquidez. Aí você abre lá o comentários do post do cara, porrada de gente, tô com 50 mil presos lá, não consigo sacar, ou 100 mil, não consigo sacar. Irmão, a empresa dessa, mesmo que ela não tivesse quebrada, ela hoje quebra. Entende? Por quê? Porque ela perdeu a única coisa que ela tinha valor, reputação e credibilidade. Se todo mundo leu aquilo ali, o cara tem 20 milhões, né, sei lá quantos milhões de seguidores, quando o cara desse fala, porra, metade do mercado ouve, né? E repercute. Então, o cara desse falou uma parada dessa, o que acontece? Simplesmente todo mundo que tinha dinheiro ali, hoje deve ter dado o comando de exit, né? De tentar sacar. Então, se não estava quebrada, quebrou. É simples, assim, né? Então, tem... E agora imagina o quanto essas empresas precisam de profissionais como nós. Para fazer com que a reputação dela não vá para o saco por conta de um problema cibernético, né? Área de saúde, a área é muito crítica, né? Ó, seguro, financeiro, área de saúde. A área de saúde hoje, quantidade de dados sensíveis que tem ali dentro, né? Um hospital, uma rede de hospitais, uma rede de clínicas. Cara, se o cara capturar os dados, né? Sequestrar os dados dessa empresa, um abraço, né? É chantagem pro resto da vida, né? Por mais que o cara pague o sequestro lá do ransomware, tá ferrado, né? O cara vai sofrer o resto da vida, né? Porteiro, e a questão sobre a barreira financeira? Porque a gente vê que tem muita empresa e quando vai para o investimento na parte de segurança, sei lá, fazer pentest, ver o investimento disso aí, tem muita empresa que dá para trás por conta da barreira financeira mesmo, do bloqueio. Os diretores, tem muitos diretores que já abriram a mente para essa questão da segurança, mas tem muita empresa ainda que tem essa mente fechada e quando fala em dinheiro, o pessoal dá aquela ré, né? O que é que eu vejo, Edmilson? Eu acho que é o seguinte, eu acho que toda vez que eu vejo alguém falar que não consegue vender um projeto de cyber, um projeto de melhoria de risco, que envolva de alguma forma GRC dentro de uma empresa, para mim a culpa não é do board, a culpa é de quem está tentando vender. Tá? Ou seja, o cara não está falando a linguagem de negócio, ele não está falando a visão de negócio. Porque um empresário, ele veja, ele compra um seguro. Por que ele não compra um projeto de segurança? Porque ele não acredita que precisa daquilo. Porque se ele tiver certeza que aquilo ali é vital para o negócio dele, ele paga. Ou seja, a linguagem de risco que a gente usa é uma linguagem do medo. A gente fala muito sobre isso aqui, né? É uma linguagem do medo. E eu já falei isso aqui, não dá mais para vender pelo medo. A venda pelo medo, a ciência do medo mostra que ela tem prazo de validade. Então, você tem que vender não pelo medo, mas pelo que ele vai ganhar com aquilo. A mesma coisa. Então, assim, ele não tá... Se você chega lá para vender um projeto de pentest, é difícil. Você chega para lá pro cara
para aumentar a maturidade cibernética dele, porque com isso ele vai conseguir mais mercado e mais cliente. Aí ele disse, isso eu quero. E o que eu preciso para aumentar a maturidade? Eu disse, ó, tem 10 projetinhos aqui que a gente tem que executar. Um deles é o pentest, e ele não precisa nem saber que existe esse negócio de pentest. Entende? Ele só precisa saber que tem um investimento para fazer para aumentar a maturidade, aumentando a maturidade, conseguir mais cliente, por exemplo, se for o caso. Então, se você vende dessa forma, o cara não quer nem saber o que você está fazendo. Desde que você aumente a maturidade dele, tá tudo certo. E com ele consiga mais cliente. Ou seja, quem vai vender o projeto, quem vai comprar o projeto é o diretor comercial. Entendeu? É o CFO. Porque você vai chegar para o cara e vai dizer, ó, estão exigindo, por exemplo, toda empresa de fintech agora é exigida pelo Banco Central de ter um cyberseguro. Exigência. Se não tiver um cyberseguro, não opera. Tem um prazo máximo aí. Aí você vai para a seguradora. Ó, quero uma pólice de cyberseguro. Aí a seguradora faz uma análise de maturidade sua. E diz assim, bicho, essa maturidade aí eu não compro esse risco não. E vira, não vou te dar essa pólice não. Aí tu chega pro dono da empresa e diz, ó, a gente vai ter que fechar as portas porque o Banco Central está exigindo e as seguradoras estão dizendo que a gente não tem maturidade para ter a pólice de seguro. O cara, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Me ajuda. Eu só preciso investir aqui. A gente fez aqui um levantamento e tem 2,5 milhões de investimento aqui para resolver esse problema. O cara disse, por que você não fez logo, meu filho? Faça logo, correndo, ligeiro. Entendeu? Ele não precisa saber os detalhes do que está ali dentro. Ele só precisa confiar na equipe de que o que eles estão colocando ali dentro vai passar na seguradora e vai emitir a pólice dele. Que é para ele continuar funcionando. Então, a forma de vender muda quando você tem uma visão e uma linguagem de negócio. Agora, quantos de vocês sabem como a empresa de vocês ganha dinheiro? Muitos nem sabem, né? Não sabem nem como é que a empresa ganha dinheiro. Você não sabe como é que a empresa ganha dinheiro, como é que você vai ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro? Aí fica vendendo medo. Olha, vai acontecer um problema, nós vamos perder nossos dados. Só fica vendendo pelo medo, pelo medo, pelo medo, pelo medo, pelo medo. Isso tem um limite. A venda pelo medo, tem hora que o board nem chama mais o cara, porque o cara mesmo, eu tô cansado desse cara, só vim aqui ser o Cavaleiro do Apocalipse. Uma palestra que eu faço sobre isso, né? Cavaleiro do Apocalipse. O cara vira o Cavaleiro do Apocalipse, né? Só fica falando desgraça. Ninguém quer ouvir desgraça. O cara quer que aquele cara fique longe dele. Sacou? Então, por isso que essa linguagem de gestão de risco, a linguagem de resiliência, cada vez mais, e visão de negócio, linguagem de negócio, cada vez mais é exigida hoje para um profissional como a gente. Se a gente quer evoluir enquanto um profissional do GRCTI, a gente tem que ter essa habilidade de falar a linguagem do negócio, de ter uma visão de risco do ponto de vista de produção de resultado, de pensar em resiliência, que é o que Jorge colocou ali, né? Quando, né? Se acontecer, mas quando acontecer, o que é que eu vou fazer? Porque se eu não tiver a resposta do que eu vou fazer quando acontecer, para que eu tenho a aliança? Porque se eu sou um diretor de uma empresa e o cara técnico vem para mim e diz assim, olha, segurança hoje não é mais se, é quando. O cara, tá bom, e tu tá fazendo o quê para quando acontecer? O cara, não tô fazendo nada. Então, meu irmão, tu tá fora. Eu vou chamar outro cara aqui para cuidar dessa parada. Porque se tu tá me dizendo que vai acontecer e tu só me pede dinheiro para evitar que aconteça, eu quero saber o que é que tu tá fazendo para quando acontecer. Porque não adianta botar todo o dinheiro do mundo para não acontecer se tu tá dizendo que isso não dá mais jeito. Agora vai acontecer de todo jeito. Só não sabe quando. Então, eu preciso saber o que é que tu tá fazendo para quando acontecer, né? E eu não tô dizendo com isso que a gente não tem que proteger os ambientes. Eu estou dizendo que a gente não pode se limitar no mundo do cyber a pensar como um ambiente de cyberproteção. A gente tem que pensar num ambiente de cyberresiliência. Ou seja, eu protejo, mas eu estou preparado para quando der merda, resolver. O que mais? O que mais que a gente tem que ter habilidades? Então tem um bocado de habilidade interessante aqui, né? E se a gente fosse fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Dessas 6 habilidades aqui, ó, que eu listei aqui, ó, dessas 6 habilidades estão listadas aqui. Eu queria que vocês agora olhassem essas 6 habilidades que estão na tela
e fizessem assim: quantas dessas habilidades você precisa desenvolver em 2026? 1, 2, 3, 5, 6? Quantas dessas 6 você acredita que você, pessoalmente, precisa melhorar em 2026? Coloca aí no chat. Quem tiver coragem, coloca aí. 6, ó. Thales já foi lá junto. 6. Deixa lá, pô, deixa lá a lista. Opa, vou botar a lista. Batendo. Quantas dessas habilidades vocês acreditam que precisam desenvolver em 2026? Ó, Carvalho colocou 4, 6. Castim colocou 3. Ó, Edmilson colocou aí 6. Ricardo Mota 6. Kátia 3. Duda colocou ó, 5. Quer que eu diga para vocês uma coisa? Pouca gente, muita gente fala sobre essas habilidades, mas pouca gente de fato tem essas habilidades. Então, saber reconhecer que você precisa desenvolver é o primeiro passo para melhorar, né? É o primeiro passo para melhorar. Então, contem com a gente, né, para fazer esse processo de melhoria. Vários aqui que estão na sala são meus mentorados, já contam comigo. E os que não estão nas mentorias, contem na comunidade da forma que a gente puder ajudar. Bom? Perguntas? Dúvidas? Ó, Lessa colocou 5. O que mais? A gravação desses nossos encontros, tá? Isso é uma coisa importante que eu vou dizer. A gravação dos nossos encontros, elas vão ficar publicadas no nosso YouTube, né? Sempre vão ficar sendo publicadas no nosso YouTube. Então, vocês vão poder reassistir, assistir tudo que a gente fizer aqui aberto na comunidade, a gente vai colocar no YouTube. Assim que a gente colocar no YouTube, a gente coloca lá na comunidade, a gente posta lá o link na comunidade para vocês assistirem, tá bom? Quem quiser reassistir, assistir de novo, etc. Então, vai ser uma forma de a gente contribuir aí para a comunidade de maneira mais ampla, né? Até porque a grande maioria não está aqui conosco ao vivo, né? Beleza? Perguntas? Dúvidas? Gostaram do conteúdo de hoje? Discussão boa? Setaram a cabeça de vocês? Setaram o que vocês precisam desenvolver ao longo de 2026? O que é que vocês precisam trabalhar fortemente em 2026? Então, pessoal, foco nisso, foco, energia. Tudo que a gente coloca foco e energia concentrado, a gente desenvolve, tá? Contem comigo e vamos junto, tá bom? Vamos tirar uma foto agora, legal? Abram agora, todo mundo abrir a câmera, a gente tirar uma foto legal para colocar lá na comunidade, né? Para aparecer. Então, quem puder abrir a câmera, abre aí. É hora de aparecer, de a gente botar lá uma foto legal. Vamos lá, Clóvis, estava com a câmera aberta agora há pouco. Abre aí a câmera para a gente colocar lá. Vamos lá, dole 2, dole 3, 4, vamos lá, 1, 2, vamos lá, mas não, né? Então, quem foi. Então, vamos lá, 1, 2, 3, e sorriso, olha para a câmera. Show, galera. Vou botar lá na comunidade essa foto. Podem publicar no LinkedIn de vocês. Usem isso para chamar mais gente para a comunidade, tá bom? E tamo junto, tá bom? Contem comigo aí, vamos embora até semana que vem, né? Que a gente vai ter mais um encontro aí do nosso radar estratégico, né? Com mais um conteúdo. Em breve eu vou estar divulgando, né? Qual é. Opa, Clóvis, vai lá, aparece aí pra gente bater a foto de novo, vai. Perdeu. Vai. Aparece, se for aparecer, se aparecer de novo, a gente bate a foto. Vai, dole 2, dole 3. Não. Agora. Bota a cara mais perto aí. Olha lá, de novo. 1, 2, 3 e... Show. Bati a foto. Tá bom? Pessoal, massa. Show de bola. Então, tamo junto. Contem comigo, tá? Abraço. Muito bom ver todos aqui. E vamos interagir lá na comunidade e trazer mais gente, para a gente cada vez fazer eventos maiores, com mais network. Cheguem cedo no próximo evento, porque no início dos eventos a gente sempre vai ter esse momento do Open Network. Quem não participou hoje,
chegue no próximo, já chegue com câmera aberta, para estar interagindo nas salas simultâneas, conhecendo gente. Aí, quanto mais gente a gente conhece, obviamente, mais chance a gente tem de fazer negócio, de arrumar emprego, sei lá, de mudar de posição, de, sei lá, fazer relacionamento e tudo mais. Tá bom? Show, um abraço. Valeu. Passando. Valeu, abraço. Boa noite para todo Abraço, mundo, até mais, pessoal. tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.